Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto sério, mas que todo mundo precisa entender. Um evento onde cada segundo faz uma diferença gigantesca. Vamos falar sobre a Síndrome Coronariana Aguda. Sabe aquela dor no peito? Aquele aperto? Pois é. Como é que a gente sabe se é só um susto ou se é um sinal de algo bem mais grave? Essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa de hoje. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número. No Brasil, a gente está falando de 300 a 400 mil casos de infarto por ano. É muita coisa, né? Isso mostra o quanto essa condição é comum e o porquê é tão importante a gente entender bem do que se trata. Tá, mas para entender a emergência, a gente tem que ir lá na origem de tudo. O que está acontecendo de fato dentro do nosso corpo para disparar uma crise dessas, assim, de repente? Então, o começo de tudo geralmente está aqui, na doença arterial coronariana. Pensa assim, ó, as artérias do coração são como canos de combustível. Com o passar do tempo, placas de gordura podem ir se acumulando ali, sabe? E esse acúmulo vai estreitando a passagem, dificultando o fluxo do sangue. E aí vem um momento crítico. A emergência mesmo acontece quando uma dessas placas que já estava ali se rompe. É como se uma feridinha se abrisse na parede da artéria. O nosso corpo, para tentar consertar o estrago, cria um coágulo de sangue. O problema é que esse coágulo pode crescer demais e, pronto, bloqueia a passagem do sangue. É aí que o infarto começa. Beleza, o bloqueio aconteceu. Mas e aí? Como é que o corpo avisa que tem algo muito errado acontecendo? Conhecer esses sinais é fundamental porque, nessa hora, tempo é literalmente músculo do coração que está sendo salvo. Os sintomas clássicos são bem característicos. Não é sempre aquela dor de pontada, sabe? Muitas vezes é mais um desconforto, um aperto, um peso bem no meio do peito. E um detalhe super importante: essa dor costuma irradiar. Ela pode caminhar para os ombros, para os braços, pescoço, até a mandíbula. Se junto com isso vier um suor frio, náusea, falta de ar, são sinais de alerta máximos. Mas atenção, isso aqui é muito, muito importante. Nem todo mundo vai ter esses sintomas de livro. Principalmente em pessoas mais idosas e em diabéticos, a crise pode aparecer de um jeito diferente. Às vezes é só um mal-estar esquisito, uma sensação de indigestão que não passa ou um suor sem motivo aparente. Ficar de olho nesses outros sinais pode salvar vidas. Certo. Então imagina a cena. Alguém chega no hospital com esses sintomas. E agora? A partir daí, começa uma verdadeira corrida contra o relógio para a equipe médica confirmar o que está acontecendo e agir. Para fechar o diagnóstico, os médicos se baseiam em 3 pilares principais. Primeiro, a conversa com o paciente, a história clínica. Segundo, o famoso eletrocardiograma, para checar a parte elétrica do coração. E terceiro, exames de sangue para buscar substâncias que o coração libera quando está sofrendo. E essa tabela aqui mostra direitinho como esses 3 pilares se juntam. Ela é tipo um mapa para os médicos. Ali eles têm o que procurar em cada etapa. O tipo de dor, o que o eletrocardiograma está mostrando, o que o exame de sangue aponta. É juntando as peças desse quebra-cabeça que eles chegam no diagnóstico preciso. Só que de todas essas etapas, tem uma que tem um prazo curtíssimo, super rígido, 10 minutos. Esse é o tempo máximo do momento em que a pessoa pisa no hospital para fazer o eletrocardiograma. Não é uma sugestão, é regra de ouro. E o protocolo clínico deixa isso bem claro, não tem margem para dúvida. A citação é direta. E por que essa pressa toda? Porque é o eletro que vai dar a informação mais crucial para decidir o tratamento imediato, como a gente vai ver agora. E esse fluxograma aqui, ele ilustra perfeitamente o porquê. O resultado do eletrocardiograma é como uma encruzilhada. A presença ou não de uma alteração bem específica, o tal do supradesnivelamento do segmento ST, divide os casos em 2 grupos, e o caminho do tratamento muda completamente. Então, para ficar bem claro, se o ECG mostra esse tal supra de ST, isso geralmente quer dizer que uma artéria está 100% bloqueada. É a emergência máxima, tem que desentupir na hora. Agora, se não tem esse supra, o bloqueio costuma ser parcial. Continua sendo uma emergência, claro, mas a estratégia inicial é um pouco diferente. Entender essa distinção é tudo. Uma vez que o diagnóstico está na mão, principalmente naquele caso mais grave do bloqueio total, aí a luta contra o relógio fica ainda mais intensa. O objetivo é um só: salvar o músculo do coração. E a palavra de ordem, a mais importante de todas, é reperfusão. A ideia é simples: fazer o sangue voltar a passar.
É restaurar o fluxo sanguíneo naquela artéria que está entupida, seja com remédios ou com o cateterismo. O importante é fazer isso o mais rápido possível. E olha só o que o protocolo diz, para reforçar essa urgência toda. A coleta de exames não pode atrasar o tratamento. Ou seja, se o caso é claro, se o ECG já mostrou o bloqueio total, a equipe médica não vai ficar esperando o resultado do exame de sangue para agir. A ação tem que ser imediata. E enquanto a equipe decide a melhor forma de desentupir a artéria, o paciente já começa a receber os primeiros cuidados. É um combo de medicamentos de ação rápida, para combater o coágulo, dilatar os vasos, aliviar a dor e tentar estabilizar a situação. Ok, a gente entendeu a crise, o diagnóstico, o tratamento de emergência. Mas e se fosse possível evitar tudo isso? Vamos dar um passo para trás e falar de prevenção. A resposta está em conhecer e controlar os fatores de risco. Aqui a gente tem a lista dos principais vilões dessa história. Alguns, como o histórico familiar, a gente não tem como mudar, mas muitos outros sim. Tabagismo, pressão alta, colesterol, diabetes, tudo isso está sob nosso controle. Gerenciar esses fatores é a melhor defesa que a gente tem. E a idade, claro, também entra nessa conta. O risco vai aumentando um pouquinho a cada década, especialmente depois dos 40 anos. Isso não é para assustar ninguém, pelo contrário. É um lembrete de que, conforme o tempo passa, a gente precisa ter uma atenção ainda maior com a saúde do nosso coração. E para fechar, fica essa reflexão. Entender o que acontece numa crise cardíaca é crucial, mas talvez o conhecimento mais poderoso de todos seja saber como preveni-la. A informação nos dá ferramentas não só para reconhecer uma emergência, mas também para, quem sabe, evitar que ela precise acontecer.